Sabe qual é o perigo? É o diabo estar pertinho de você e você não está vendo. Sabe qual é o perigo? É o seu nome estar pertinho de ser apagado do livro da vida e você não está percebendo. Sabe qual é o perigo? É você estar perto de partir desse mundo e você nem sabe. E o diabo está te cozinhando no banho-maria para passar rasteiro em você. Esse é o perigo. Esse é o perigo de você ir para o inferno e lá não tem jeito. Não adianta acordar lá, não adianta orar lá, não adianta jejuar lá, não adianta ler a Bíblia lá, lá não vai ter Bíblia para ler. Vai ter dor, gritos, gemidos. Está dando para você compreender? Mas o tempo vai passando e nessa caminhada que é longa, muita gente vai baixando a guarda. E nesse sono, o diabo já venceu muita gente.